Olá, a paz do Senhor, você professor, você professora, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical, né, aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, né. Eu recebo você com braços abertos e eu quero, antes de mais nada, parabenizar você, que com braço de ferro veio com a gente até aqui, né. Na Bíblia tem muitas comparações, mas quando a gente é muito perseverante, eu gosto de comparar a gente à esponja, porque é algo bem visível, né? E se o seu aluno estiver com você em todas as aulas, você pode fazer essa demonstração em sala de aula também. Você já reparou que quando você compra uma esponja, aquela que a gente lava a louça mesmo, quando a gente compra uma esponja nova, a gente vai lavar e ela quase não absorve a água ali quando a gente vai lavar a louça. Mas depois que a gente lava a louça 3, 4, 5 vezes, ela já está mais gasta, ela absorve tudo, né? Com muita facilidade. Então eu pressuponho que você veio até aqui, você já está conseguindo acompanhar todo esse cenário melhor, né? Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar do que a gente chama de a Batalha do Armagedon, né? É o nosso tema. Nosso tema vai falar sobre a segunda vinda de Cristo em glória, né? Então as pessoas acham que é no arrebatamento da igreja, mas na verdade não é Cristo que vem ali, é a igreja que sobe ao encontro de Cristo, né? Então aqui Cristo vem mesmo, né? Fisicamente estará conosco. Mas enfim, a gente vai fazer aqui alguns retrocessos. Eu indico você, se você tiver aí um marca-texto, uma caneta, né, você quiser grifar, você quiser passar ali, marcar, riscar, puxar uma setinha, sublinhar, eu gosto muito de sublinhar, eu só uso régua, né, você é convidado a fazer isso, para quem me conhece, já esteve comigo nas outras aulas, fazemos muito isso, né, nós usamos basicamente a Bíblia, é o que nós vamos usar hoje, vamos folhear muito a Bíblia, até chegarmos no capítulo da lição que nós vamos estudar, para que você tenha uma melhor compreensão. A minha função aqui não é parafrasear tudo que a revista diz, é dizer coisas que talvez não estão aqui, mas que é do seu saber, para que você tenha então um amplo conhecimento e assim você possa dar a melhor aula do jeitinho que o Senhor te fez, ok? Bom, vamos lá, a gente vai usar aqui para essa aula, que eu achei muito interessante, a leitura em classe, tá? E nós vamos usar principalmente a leitura da semana. Esse vai ser o nosso guia, a leitura da semana e a leitura em classe, tá? Antes de nós chegarmos em Apocalipse 19, do 11 ao 16, se você quiser estender do 11 até mais um pouquinho, até terminar o capítulo 19, também seja convidado a fazer isso, se você quiser, tá? Mas vamos lá. Para que seja um pouquinho melhor do seu saber, quais são os eventos que já aconteceram, né? Bom, vamos lá, do arrebatamento da igreja. Então, aconteceu o arrebatamento da igreja, ok, né? A igreja então foi aos céus, enquanto está acontecendo ali as bodas do Cordeiro, né? 2 festas no céu, né? O tribunal de Cristo e a ceia, né? Aqui embaixo está os 7 anos de grande tribulação, né? Mas antes disso, é muito do seu saber que a gente saiba, que nós sabemos um pouquinho sobre as dispensações, tá? É legal porque nós vamos estudar também hoje, aqui para esse texto, eu vou comentar, eu espero que você procure isso em casa, eu não tenho como explanar muito disso aqui, porque senão não vai dar tempo, mas nós vamos falar, procure em casa, anote aí, todas as dispensações, procure em casa, e nós vamos dar uma folhadinha, mas você procure, né, uma expansão maior em casa sobre Daniel 2, que vai falar sobre a estátua de Nabucodonosor, né? Então nós vamos falar sobre isso também, mas sobre as dispensações da graça, eu vou ler aqui para vocês, né, algumas dispensações para a gente entender um pouquinho da cronologia, onde termina, onde começa cada coisa, tá? Então vamos lá. A gente tem, então, a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça, que é onde nós vivemos hoje, e daqui que nós partimos. Estamos na dispensação da graça, né? Então,
é tocada a trombeta, vem o arrebatamento da igreja, a igreja sobe ao encontro de Cristo nos ares, nas nuvens, onde Cristo vai estar nos esperando. Aqui, nesse momento, termina a dispensação da graça e começa os 7 anos de período tribulacional, entende? Começando esses 7 anos, quando termina o período tribulacional, aí então, que é a aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, eu convido você a assistir a aula anterior. Por quê? A gente vai pegar uma meada daquele lá, puxar um fio de lá, para continuar essa aula, para a gente poder aí ter uma melhor compreensão possível, já que uma coisa é ligada à outra, tá bom? Então, termina esse período aqui, vem então a Batalha do Armagedon, onde vem então a segunda vinda de Cristo em glória. Terminou aqui, tem julgamento das nações, e aí começa o período milenar, né? Que é a última dispensação que a gente tem. Mas enfim, essas são outras aulas, né? Mas só para a gente se situar um pouquinho aí, para não ficar muito perdido nessa situação, tá bom? Então a gente vai partir daí. O nosso último texto a ser lido hoje vai ser Apocalipse, o nosso último texto, mas nós não vamos começar daí. Por quê? Eu quero que vocês compreendam outras coisas, né? Então eu convido vocês, se você tiver a Bíblia, a abrir comigo em Apocalipse, e aí eu convido vocês, se você tiver uma caneta, um marca-texto, tá? Mas uma caneta, uma lapiseira, um lápis, marcar do ladinho essas referências para você não se perder. Até se você quiser acompanhar comigo depois, seja, né, bem-vindo. Mas vamos lá. Então, está acontecendo ali o período da grande tribulação. Eu convido você a olhar todos os detalhes na aula passada desse período de grande tribulação. Qual é o propósito desse período de 7 anos da tribulação, de período tribulacional? Primeiro, é preparar a nação de Israel, né, para o encontro do Messias, para o encontro de Cristo quando ele vir pela segunda vez. Então, um dos propósitos é preparar a nação de Israel para esse encontro. O outro propósito é, sim, o julgamento das nações, né? O julgamento nas nações que diz respeito a quem entra e quem não entra no período milenar, né? Então, legal, eu convido vocês a abrirem Apocalipse e nós vamos retroceder um pouquinho, porque até a gente não estudar isso aqui, a gente não imagina, a gente acha que é tudo em sequência, e não é, né? Mas vamos lá. Convido você a abrir no capítulo 16, lá no versículo 12. No versículo 12, tá? Tá lá o sexto flagelo ou a sexta taça, bom? A sexta, isso aqui é no período tribulacional ainda, tá? Então aqui, ó, a sexta taça é derramada, né? E derramou a sexta taça sobre o rio Eufrates e as suas águas se secaram. Por quê? As águas do rio Eufrates se secaram, né? Vamos só parar por ali, depois a gente continua todo o resto para a gente poder entender mais, né? Por que que as águas do rio Eufrates se secam? Vamos entender isso agora, tá? Bom, lá no período tribulacional, então vai ter o anticristo, né? Está lá no templo sendo adorado, enquanto isso o falso profeta, ele está construindo uma imagem do anticristo para Israel adorar. Perceba que Israel está sendo enganada, acreditou no falso profeta, né? Acreditou nesse falso Messias. Israel foi enganada nesse período tribulacional. Então lá, está lá o falso profeta sendo adorado por Israel, sendo, né, adorado, sentado lá no seu trono, e aí então o anticristo, aliás, né? Então o falso profeta, né, constrói uma imagem do anticristo. Para quê? Para que Israel adore o anticristo, né? Só que se nós olharmos bem lá atrás, né, depois do período do cativeiro de 70 anos de Israel, Israel prometeu que jamais iria adorar a imagem de ninguém. Então, quando ele percebe, quando eles pedem para Israel adorar a imagem do anticristo, a máscara cai, né? A máscara cai, porque Israel percebe, então, que aquele não é mais, né, não é o Messias que eles achavam que era, né? Então eles percebem que foram enganados. E agora? Isso aqui já é bem no final do período tribulacional, tá? Bom, e agora? Agora eles vão fazer o que tentaram, né? Satanás tentou fazer através da história, né? Tentou fazer
no Egito, tentou com Mussolini, com Stanley, né, tentou destruir a nação de Israel. Então, o plano de Satanás, né, através dos anos, é esse, destruir a nação de Israel. Então tá aí, a última atacada de Satanás, quando eles percebem que foram enganados, é encurralar Israel para destruir eles de uma vez por todas, né? Então Israel, a nação de Israel, né, foge para o vale de Megido, né? Onde que entra então esse rio Eufrates? O que tem a ver o rio Eufrates secar? O rio Eufrates se seca porque parte de algumas nações, né, que vão ali estar junto no governo do anticristo. Nós já vamos comentar um pouquinho dessa mensagem sobre governo, tá? Mas algumas dessas nações que vão estar então com o anticristo, elas só podem vir por terra, né, para esse vale de Megido. É Megido, tá? Se escreve Megido, só que no hebraico se pronuncia Gagegi, é igual se escreve Getsemane, né? Mas pronuncia-se então Getsemane, entendeu? Então eles encurralam Israel no vale de Megido, que também se pronuncia Armagedon, né? Encurralam eles. Então algumas nações só podem vir por terra se o rio Eufrates se secar. E eu tenho uma boa notícia para você. Metade do rio Eufrates já está seca. Já está seca. Glória a Deus. Ok? Então a nação de Israel é encurralada lá. Enquanto isso, o anticristo e o falso profeta reúnem, sabe, nações, dizem que são 10 nações, que vêm por terra e pelos ares para destruir de uma vez por todas a nação de Israel. Ok? Vamos parar por aqui. Tá? Bom, eu vou continuar lendo para vocês e nós vamos retroceder um pouquinho desse evento, tá? Então vamos lá, a sexta taça, né? E derramou a sexta taça sobre o grande rio Eufrates, cujo as águas secaram, e para que se passasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Está falando de algumas nações, né? De alguns governos, que vêm então por terra, né? Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, né? Operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim em juntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. E eis que venho como um cavalo branco, bem aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que também a gente chama então de Vale de Megido, tá? Se você quiser anotar, nesse período aqui da sexta taça, as pessoas elas se encontram em apostasia total. Apostasia total, elas não sabem nem mais o que elas estão fazendo, entende? Então a apostasia da fé é total, o abandono da fé é total. Não tem mais isso, tá? Nós vamos entender por que da apostasia total um pouquinho mais para frente. Então daqui, se você quiser botar ali no ladinho, Apocalipse 14, nós vamos voltar também para entender um pouquinho desse encurralamento aí da nação de Israel. Então a gente tem aqui a vindima, no capítulo 14, versículo 17 até o 20 a gente vai ler, tá? Então olha só, então saiu do santuário que se encontra no céu 4 anjos, né? Tendo ele mesmo também uma foice afiada. E saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo... Para a gente entender um pouquinho dessa foice afiada, vamos retroceder um pouquinho mais, ali no versículo 14. Olha só. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem, tendo a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ok? Vamos voltar aqui, né? Aqui, ó. Então, e saiu ainda do altar, ali no versículo 18, né? Outro anjo,
aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Quem é a videira da terra? Israel, ok? Se você quiser sublinhar ali videira da terra e botar Israel para você saber quem que é, sinta-se à vontade. Então é Israel aqui, né? A videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Onde é esse lagar? O Vale de Meguido, ok? E o lagar foi pisado fora da cidade, fora de Jerusalém. Esse espaço ali a gente já vai ver, tá? Então, olha só. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa é a maior batalha que vai acontecer nesse mundo, tá? Vou ler para vocês aqui a batalha do Armagedon. Então aqui, ó, o termo Armagedon, que também significa, né, Monte de Meguido, trata-se de um local ao norte de Israel, onde o Senhor travará a grande batalha contra os inimigos do seu povo Israel. E esse local tem sido famoso como um campo de batalha da história, né? Dada a posição estratégica que ocupa. A estratégia, o rio Eufrates se seca, onde as nações vêm por terra e pelos ares, né? Bom, pela posição estratégica que ocupa. Aí concentra-se então as forças das nações em guerra contra Deus e, portanto, contra Israel, né? Olha só. Aqui a gente também trabalha no capítulo 16, voltando para o 16, né? Do 13 ao 16, essa apostasia total. Por que a gente vai falar da apostasia total, né? Se você já quiser ir abrindo em Zacarias 14, a gente vai pular para lá daqui a pouquinho, tá? Mas aqui, ó, onde eu mandei vocês marcarem a apostasia total, por que esse abandono da fé total, né? Essas aqui são as pessoas, as nações que se marcaram com o sinal da besta, tá bom? Foram enganadas tanto quanto. Tá? Mas, olha só, a apostasia total ocorre ali é porque enquanto a nação de Israel percebe que foi encurralada, né? Percebe que foi encurralada, então ela foge para esse vale de Meguido, o local que se chama-se Armagedon, né? Então, Satanás, junto com o anticristo e com o falso profeta, vai tentar destruir de uma vez por toda, como vem tentando em toda a história, a nação de Israel. Encurrala eles lá, né? Está lá, Israel orando. Por que apostasia total? Porque a gente já vai chegar nesse evento bem mais detalhadamente, tá? Mas Israel está lá orando, né? E aqui perceba que não são todas as nações da terra que vão estar contra Israel. Haverão nações que não estarão contra Israel, né? E nós vamos entender um pouquinho disso. Se lembra que no começo da aula eu pedi para vocês anotar sobre a estátua de Nabucodonosor lá em Daniel 2? Então, no final da profecia, que ele então revela lá o sonho da estátua de Nabucodonosor, Daniel vê então uma pedra que vem e quebra os pés da estátua, né? Então a estátua ela é dividida em várias partes, que são vários governos, né? Em vários tempos da história, né? Através dos tempos. E então no final vem essa pedra que tipifica Cristo, a pedra vem e quebra o pé da estátua, que é de parte ferro e barro. Comenta ali, né? Eu vou a tela é com vocês. Olha só, está em Daniel 2:34. Está escrito assim, ó: uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ela vem, né? Sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Essa parte aqui, que está comentando aqui do versículo 34, é justamente ali no final da batalha do Armagedon, bem no finalzinho, tá? Da batalha do Armagedon. Perceba que a gente acha que vai haver toda essa gente que está aqui agora,
né? Mas para você ter uma noção de quantidade de gente, perceba que a igreja já vai ter subido. Então aqui muitas pessoas já não existirão mais aqui nesse tempo, nesse período tribulacional. Fora que a Terra vai passar por muitos movimentos cataclísticos, né? Então vai haver aí toda aquela destruição das taças, das trombetas, dos selos, né? Então a Terra em si ela vai passar por uma desordem onde muitas pessoas vão morrer, tirando as guerras, né? Muitas pessoas por esses eventos aí, fenômenos da natureza que vão ocorrer e tudo mais, né? Devido às taças, os selos, né? E as trombetas. Então parte da Terra já vai ter morrido até esse acontecimento. Perceba que não vai haver tanta gente assim quanto a gente acha que é, né? Por isso que quando a gente vê aí todo o olho verá, não vai ser difícil todo o olho ver aqui não, né? Já que não vai existir tantas pessoas assim aqui nesse, né? Eu chuto, na minha mente, isso sou eu que estou chutando, se houver 500 mil pessoas são demais, tá? Mas isso aqui é eu, né? Vamos lá. Bom, então aqui a gente percebe que vão haver dois tipos de governo, né? Porque algumas pessoas acham que nesse período tribulacional aqui só vai haver então ou ateísmo, ou muitas pessoas acham que vão ser a galera do muçulmano, já ouvi falar gente que acha que então é espiritismo que vai governar aqui, né? Ou vai ser só o governo do anticristo aqui, totalitário, mas na verdade não. Veja como o texto é específico, né? Ele vem e feriu a estátua nos pés, né, que é o último governo, acaba ali nos pés, os pés de ferro e de barro. O que significa isso? O ferro tem blocos compactos, né? Significa governo único, totalitário, né? Crítico, né? Esse é o governo de ferro, o governo do anticristo. Porém, aqui está dizendo que também haverá barro. O que é o barro? O barro ele já não é mais compacto como o ferro. O barro ele é feito de micropartículas todas separadinhas. Isso significa democracia, um governo democrático, o povão mesmo. Então, tanto a democracia quanto um governo de regime fechado totalitário vão coexistir até o fim. Por isso, então, que o governo de ferro do anticristo vai encurralar as nações aqui, né? E a gente já vai entender um pouquinho dessa separação dessas nações. Aqui, vai encurralar Israel no Vale de Meguido, esse governo de ferro aqui, tá? E não o de barro. O de barro são as nações que, deve ser pouquíssimas nações, né? Que ajudaram Israel nesse período tribulacional. Por quê? Né? Porque essas nações aqui, elas vão sofrer também. Nesse período, se você quiser voltar um pouquinho a aula atrás, esse período é que as pessoas passam fome, as pessoas passam sede. Se é um regime único e totalitário que vai ser a maior parte, né, desse regime de ferro, né, esse regime então vai torturar as outras nações que não quiseram compactuar com o anticristo. Tá? Então, perceba. Bom, enfim, aqui então está encurralando Israel, está dando aqui os 7 anos de tribulação, Israel está lá no Vale de Meguido orando, enquanto isso Cristo está com a gente lá nas ceias das bodas do Cordeiro, está dando os 7 anos. Aí acontece o quê? É despejada então a 7ª taça, ocorre o maior abalo sísmico da história, o maior terremoto da história. 1/3 da parte da Terra morre aqui, nessa 6ª taça. Já está aqui lá em Apocalipse também no capítulo 16 isso. Israel está lá encurralado no Vale de Meguido orando. Orando a Deus. Está aqui, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 17. O 7º flagelo, a 7ª taça, pode estar na sua Bíblia também, tá? Aqui então ocorre esse abalo sísmico, 1/3 da terra morre, né? O maior terremoto que acontecerá. E Israel está lá, no Vale de Meguido, orando para quem? Para o Messias que eles esperam. Porque eles não acreditaram, né? Eles não acreditaram em Jesus Cristo quando eles vieram, cuspiram na cara de Jesus, né? E como Satanás não quer sair, Satanás que é o poceiro da terra, né? Poceiro da terra não quer sair,
Então, Boaz, né? A gente pode pegar as tipificações que a gente acha no livro de Ruth. Se você quiser dar uma lida no livro de Ruth para entender, claro, para conhecimento próprio, como Satanás, que é o poceiro da terra, não quer sair, né? Não quer sair da terra, não quer deixar Israel. Lá vem, então, o nosso Boaz, que é Jesus Cristo. Lá vem o nosso Boaz para redimir, então, de uma vez por todas, Israel. Está lá Israel, no vale de Meguido, orando, enquanto as nações vêm com suas forças armadas extremamente, deve ser complexas, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer, quanto isso vai evoluir até lá. E se lembra que eu pedi para vocês anotarem aí sobre a apostasia total das pessoas que vão estar ali? Então, nós vamos entender isso agora, tá? Dessa apostasia. E agora nós vamos lá, então, para... Olha só o que vai acontecer. Zacarias 14. Eu vou ler com vocês, tá? Mas depois você pode ler certinho em casa. Vamos lá. E eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu juntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres à força, né, e metade da cidade será para o cativeiro. Mas restante do povo não será expulso da cidade, né? Ele está falando desse período tribulacional aqui, tá bom? Aqui, se você quiser sublinhar, eu convido você a sublinhar aqui, tá? Se você quiser botar ali do lado do Apocalipse 16, te ajuda muito depois no encontro das coisas. Vamos lá. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Está falando de Cristo. Ele quem? Cristo. Naquele dia estará os seus pés, os pés de Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, né, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Esse vale se encontra lá em Amós, que é o Vale de Josafá, tá bom? Se você também quiser dar uma lidinha lá sobre o Vale de Josafá, está em Amós 3, tá bom? Fala sobre o Vale de Josafá. Vamos lá. E tem um vale muito grande, e metade do monte se partirá para o norte e a outra metade para o sul, tá bom? E aí o que acontece? Tá lá, Israel encurralado no Vale de Meguido, as nações todas tentando destruir então Israel orando para que o seu Messias verdadeiro venha, já que a máscara do anticristo, do falso profeta cai, né? E lá está Jesus dizendo, ó, deu os 7 anos de grande tribulação, vamos voltar, vamos salvar Israel. E aí nós vemos para o texto da nossa lição, a leitura em classe, né? Eu fiz todo esse rodeio só para a gente chegar aqui, bom? Para a gente entender um pouquinho dos tempos aqui, das coisas. E aí, nessa hora que Cristo vir em glória, o texto diz aqui, ó, que todo olho verá, como está em Apocalipse 1:7. E acontecerá assim, ó João falando, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia vários diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Gente, por quê? Porque, se lembra que lá no começo do vídeo eu falei que um dos propósitos desse período tribulacional aqui era a preparação de Israel para o encontro de Cristo? Olha como essa preparação de Israel aqui também está aqui em Zacarias 14, tá bom? Só que no versículo 14. Então, olha só que legal nós olharmos aqui nesse texto e ver como é que o Messias volta. Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram, cuspiram na casa de Deus, né? Cristo veio para redimir Israel, o povo dele, nação escolhida,
Mas Israel não quis tirar a sandália dos seus pés para pedir remissão. Em vez disso, cuspiram na cara de Jesus e quiseram botar no vitral da casa de Maria a casa do descalçado. Não quiseram aceitar. Então, olha como é que Jesus vem. Jesus vem, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele vem com uma veste salpicada de sangue, ele pisa no Monte das Oliveiras, está lá Israel, né, combatendo. Percebam que nessa batalha do Armagedon, desce então Cristo, eu vou até o final para você entender melhor, né? Aqui, e seguindo-nos um exército que existe no céu em cavalos brancos e vestido com linho fino, branco e puro. Quem? Somos nós. Os que subiram para as bodas do Cordeiro, e também ele vem com seus anjos. Tá bom? Ele também vem com seus anjos, como fala em Mateus 25:31. Tá bom? Aqui, e da sua boca sai uma espada aguda para ferir as nações, e ele as regirá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho da fúria e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele vem com seu exército, porque o poceiro da terra não quer largar a terra. E perceba aqui que quando Cristo vem, e todo o olho verá. E todo o olho verá, porque ele vem em corpo, tá? Ele vem em corpo junto com seus exércitos. E quando aqui está todas as nações combatendo Israel, destruindo Israel com seus poderosos armamentos, né? Eles vão tentar o quê? Eles vão tentar pegar esses armamentos e destruir Cristo, que vem num cavalo branco junto com seus exércitos, né? Só que se lembra, a pessoa deve estar se perguntando assim, como que alguém na sua sã consciência poderia imaginar destruir, né, Cristo, que é um ser glorioso, acima de todas as coisas, junto com seus exércitos, pessoas gloriosas, com um vestido de fino, branco e puro, né? Como que essas pessoas, essas nações tentam combater Deus? Jamais, jamais, né? Não daria. Só que se lembra que eu pedi para marcar que aqui teria apostasia total, o abandono da fé total? Essas pessoas não têm nem ciência do que elas estão fazendo, entende? Elas abandonaram completamente a fé aqui, nesse período. Então, o intuito aqui não é combater, então o exército do anticristo com o exército, né, de Deus aqui. A batalha não é essa. A batalha em si é entre os exércitos da besta com a nação de Israel. Essa é a batalha. Só que quem intervém é a pedra que vem de cima e quebra então os pés de ferro e barro, que é Cristo. Cristo intervém aqui. Então, Cristo vem dos ares, né, para intervir. E quando está acontecendo tudo isso, ele pisa o seu pé no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras se parte e cria então um vale, né? Que se fala Vale de Josafá. Ninguém sabe onde fica porque não tem muitas especificações na Bíblia. Abre-se então esse vale onde dali a nação de Israel escapa, né? E dali Cristo, com o sopro da sua boca, destrói a besta e o anticristo e joga eles para inaugurar o Guiena, o lago de fogo, tá bom? Então perceba, voltando agora um pouquinho para cá, para você entender por que ele veio com um vestido salpicado de sangue. Se lembra que eu falei para você que a nação de Israel não o aceitou? Então, ele veio com vestidos salpicados de sangue, com as suas feridas abertas nas mãos, para mostrar a Israel, vai dizer, né? Mas quem diz que é você, né? Então eu lhes direi, eu sou o Messias, a quem vocês vieram e não aceitaram. As feridas estão abertas aqui para mostrar porque não houve perdão. As feridas na nossa vida, né, só são cicatrizadas quando houve perdão. E aí Jesus vem com as feridas abertas. Para quê? Para haver perdão, para redimir a nação de Israel. Então ela escapa e sai daquele local. Perceba que dali Deus pega, destrói ali, né, faz justiça
E então o anticristo, o falso profeta, né, a besta, é lançado para inaugurar o Guiena, e então ali tem separação aqui nesse trecho, né, de bodes e ovelhas, né, do joio e do trigo. Aqui acontecem essas separações, porque aqui tem pessoas que vão se salvar, são as nações que ajudaram Israel. Você lembra que eu falei da separação ali do barro e do ferro? Então, as nações da apostasia total, essas serão dizimadas, o texto fala que elas serão dizimadas, tá? E as outras nações vão então ter esse julgamento aqui das nações, onde elas vão entrar, tá? No período milenar. Você lembra que eu falei que o propósito aqui era preparar Israel para o encontro de Cristo, e era também para julgamento das nações para a entrada no período milenar, onde começa a nossa última dispensação, a dispensação milenar? Então, ok, aqui acontece isso. Nessa batalha aqui, depois que acaba a batalha, acontece essa separação aqui de bodes e ovelhas. Só que nós não vamos entrar muito nisso, porque isso é a próxima aula. Então, para nós sabermos melhor dessa separação aqui de bodes e ovelhas, que já é outra história, eu convido você para estar comigo na próxima aula, que nós vamos então desmiuçar um pouquinho. Espero que você tenha gostado em nome de Jesus, né? Eu convido você a fazer uma oração. Faça uma oração antes de começar as aulas, sabe? Conversem com seus alunos, né? Sempre brotando esperança, porque tudo isso aqui é algo glorioso. Cristo vir, perceba que nada foge dos planos de Deus, nenhuma vírgula foge dos planos de Deus. Nenhuma vírgula foge dos planos de Deus até o fim, ok? Faça uma oração toda vez que você for entrar na presença de Deus, né? Entre com temor e tremor, porque Ele é 3 vezes santo. Enquanto Ele está conosco, pela pessoa do Espírito, peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente, aquilo que você vai ensinar aos seus alunos, porque isso é algo glorioso. Uma vez mais eu parabenizo você por ter seguido até o fim e até a nossa última aula estar com a gente, ok? Então fique na doce paz e graça de Deus. Nos vemos então na próxima aula, amém? Glória a Deus!